Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, estou aqui mais uma vez para a gente iniciar o nosso aprendizado, tá bom? A gente vai continuar o nosso estudo, como a gente já vem ao longo dessa jornada. Eu espero que vocês estejam aí aprendendo, espero que vocês estejam se divertindo, espero que esteja dando tudo certo, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando dos nossos gêneros textuais, certo? Só que hoje a gente vai conhecer um tipo de poema bem específico, tá bom? Nas aulas passadas a gente estudou sobre o poema, a gente viu que era um texto organizado em versos, não foi? Em estrofes, a gente teve a oportunidade de ler alguns desses poemas e hoje, eu já até tinha falado nas últimas aulas, olha pessoal, logo mais vocês vão conhecer um outro tipo de poema que eu particularmente gosto muito e hoje chegou o dia, tá? Hoje nós vamos conhecer o poema visual, tá bom? E aí, como vocês já sabem, além de estudar o gênero textual, não é? No caso aqui o poema visual, uma derivaçãozinha ali do poema que a gente tradicional, né, que a gente está acostumado a ver, a gente também trabalha uma habilidade. E essa habilidade que vocês já estão vendo aí na telinha de vocês, olha só. Reconhecer em poemas visuais e concretos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos gráficos, tá bom? Recursos gráfico-espacial, imagens e sua relação com o texto verbal, tá bom? Professora, ainda não entendi muito bem o que essa habilidade quer, não sei exatamente o que é um poema visual, um poema concreto e nem que recursos são esses que você está falando aí na habilidade. Calma, não se preocupe, vocês sabem que eu sempre dou um jeitinho de explicar para vocês e aí com a leitura dos textos, com a atividade, a gente vai conseguir entender direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos começar a entender um pouco melhor sobre isso. Antes de trabalhar essa habilidade, eu quero que vocês aprendam logo, entendam logo o que é um poema visual. Por isso que eu já trouxe aqui essa perguntinha para vocês. Vocês aí de casa, alunos do 6º ano, papais, mamães que estão acompanhando aí também, vocês sabem o que é um poema visual? Já ouviram falar nisso? Já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de um poema visual? Bom, eu não sei exatamente aí se vocês têm esse conhecimento a respeito do poema visual ou não. Mas pelo nome logo já vai aí fazendo aquela inferência que a gente está acostumado a trabalhar aqui nas aulas, não é? Poema visual. Poema eu já sei o que é, tá? E visual? Professora, lembra visão, não é? Ver. Olha aí, vocês já estão conseguindo aí associar, tá bom? Fazer as inferências de vocês. Vamos confirmar para ver se vocês realmente estão fazendo a associação correta? Vamos lá? Olha aí o que eu já trouxe. Já começaram a perceber, não é? Do que se trata o poema visual? Ótimo, mas vamos lá, vamos entender melhor. Os poemas visuais, como o próprio nome já diz, olha só, poema visual. São produções literárias em que as imagens, as formas, certo? E tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Por isso que o nome é poema visual. Aqui nós estamos diante de um poema que não foi feito necessariamente para ser só lido, tá? Não se trata só de ler apenas, tá? Mas também de ver, de visualizar, tá? E visualizar uma imagem que é formada aí, pode ser por meio de palavras, tá bom? Como é o caso do exemplo ao lado aí que vocês estão vendo, tá? Com as palavras, o poeta conseguiu aí formar uma imagem, agora visual mesmo. Não é mais aquela imagem que eu imagino e tal. Aqui é uma imagem mesmo que ao olhar você já percebe. O que vocês estão vendo aí do lado? Uma xícara, não é? O próprio título já diz, poema, xícara. E aí a gente vê o formato de uma xícara que foi feita com palavras, né? Foi feita com versos de um poema. Então é disso aqui que nós vamos tratar hoje, tá bom? Do poema visual. Aquele que tudo, ali as imagens, as formas, tudo que é capaz de ser captado pela nossa visão ganha destaque, tá bom? Então isso é o poema visual, tá bom? Olha esse poema como é lindo, eu adoro esse poema xícara. Muito bem feito, dá para visualizar a xícara direitinho. E o que vocês acham que são esses versos que estão aí subindo, né? O que eles representam? Pensa isso, já tiveram a oportunidade de olhar para uma xícara de café quentinha? Se você olhar bem ali de pertinho, vai ver uma fumacinha subindo, não é? Pois pronto, é isso aqui que está querendo representar. Olha só. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente
pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Tá vendo que o sinal ali de interrogação, né, a pontuaçãozinha ali, formando a asa da xícara, né, ali onde a gente segura. Os versos, os dois versos, um que está na horizontalzinha, indicando ali a pergunta, né, e me pergunto já em prosa. Aí embaixo, já formando o contorno da xícara, tem a pergunta, né? Existe coisa mais gostosa? Vocês viram aí que usou o travessão, né, para indicar a fala, o discurso direto, e o ponto de interrogação, que tanto serve aí para a pergunta, como serve também para representar o local onde a gente segura a xícara, tá bom? E os versozinhos subindo, indicando aí a fumacinha do café quente e gostoso. Então viram aí, ó, eu consigo visualizar uma xícara, tá bom? E essa xícara foi feita com versos, tá bom? Com palavras. E ao olhar, eu visualizo esse poema, por isso que a gente chama de poema visual, tá bom? A poesia visual, pessoal, ela se utiliza de recursos não formais, tá? Não é aqueles recursos que a gente já estava acostumado nos outros poemas, tá bom? Para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos sonoros, movimento, tá bom? Ou até ausência de linguagem verbal. Você já pensou, é possível criar um poema sem palavras? O que vocês acham aí? Contudo, não existe uma forma fixa, tá bom? Diferente dos outros poemas que a gente viu nas aulas anteriores, no caso aqui do poema visual, não tem uma forma fixa, não tem uma regra ali dizendo que você tem que escrever o poema dessa forma. O que manda aqui é a criatividade do poeta, tá? É a genialidade, é o que ele quer transmitir, qual é a mensagem e como que ele vai transmitir essa mensagem, tá? Fica a critério do poeta, tá? De acordo com a imaginação dele, com a criatividade dele. O autor aqui, ele é livre para escolher quais recursos ele quer utilizar para criar o seu poema. Eu acredito que vocês aí em casa já devem estar começando a rabiscar aí para tentar criar um poema visual. Já fica aí como atividadezinha de casa para vocês, tá? Olha esse exemplo do lado. Eu gostei bastante desse aqui também, ó. Hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Olha aí, no caso dos poemas visuais, além das palavras que podem ser utilizadas, eu também posso utilizar qualquer outro recurso, tá bom? Desde que esse recurso aí se comunique com a mensagem do texto, tenha uma finalidade. Bom, vocês viram aí que quando a gente olha assim já de início, no segundo verso, a gente vê a palavra cai, em que as letras estão dispostas já como se estivesse caindo. O C, né, aí o A mais embaixo, o I mais embaixo. Já dá aquela ideia de cair, não é? Como a própria palavra já tem sentido. Então aí ele já começou a brincar com as palavras, tá? E aí mais embaixo a gente vê um círculo, né, vermelho aí. E aí lá embaixo tem outras palavras que, se você observar bem, formam um corpo de uma pessoa, não é? Aí, para não perder a cabeça, olha aí, perder um braço, a cabeça é o outro braço, né? E as pernas são os dois versos. Vou fugir para o Japão, tá bom? E aí uma coisa que eu quero que vocês observem aí. Por que vocês acham que o poeta utilizou esse círculo vermelho? Vou deixar essa curiosidade para vocês. Eu quero que depois, quando terminar a aula, vocês peguem o celular e pesquisem aí a bandeira do Japão, tá? Quando vocês verificarem como é a bandeira do Japão, aí vocês vão associar direitinho, tá? Então aqui vocês já começam a perceber que o poema visual, ele não se utiliza só da palavra escrita, tá? Ele se utiliza de qualquer outro recurso que seja possível transmitir ali uma mensagem, tá bom? Já a poesia concreta, pessoal, a poesia concreta é um tipo de poesia visual, tá bom? Em que o uso da linguagem verbal é essencial, tá bom? Aqui eu tenho que utilizar a palavra, tá bom? Para que ela é essencial, é fundamental para compor o poema concreto, como no exemplo que vocês estão vendo aí. Diferente lá do poema visual, de uma forma geral, em que eu posso utilizar qualquer recurso, inclusive não utilizar a palavra, no caso da concreta, eu tenho a palavra como elemento essencial, tá bom? Não pode faltar. E aí vocês podem ver nesse poema, vocês já estão percebendo que são poemas bem diferentes dos que nós já estávamos acostumados a ler, não é?
No caso aqui desse poema, o que você pode ver? Já tem uma imagem formada aí, não é? Só que essa imagem foi formada por palavras, tá bom? Nota aí que, olhando assim rapidamente, você vê a palavra lixo, tá? Se você fizer uma leitura mais atenta, você vai ver que a palavra lixo, ela foi formada uma junção, né? Várias palavras, a mesma palavra aí sendo repetida várias vezes, né? E nesse caso aí, a palavra luxo. Então, eu me utilizei da palavra luxo para compor o poema lixo, tá bom? Como vocês podem ver aí. Perceberam aí? Apesar de ter uma imagem formada, né? Essa imagem foi formada por meio da linguagem verbal, por meio da palavra. Vocês conseguem visualizar direitinho? Agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o poeta quis dizer com esse poema? Ao criar um poema lixo, usando a palavra luxo. Tenta pensar aí, que mensagem será que ele quis passar? Qual é o tema, né? O que ele quer dizer com isso? Bota a cabecinha já para funcionar aí, tá bom? Será que ele quis dizer que o luxo é um lixo? Vão pensando, tá bom? Então vocês já conseguem perceber aqui. Vou voltar bem aqui só para a gente ver mais uma coisa. O poema visual, ele vai se utilizar de qualquer recurso, tá bom? Para construir a sua mensagem, certo? Inclusive, pode haver poemas visuais em que não faz uso exatamente da linguagem verbal, tá bom? Já a poesia concreta, o poema concreto, a linguagem verbal é essencial, tá bom? Eu vou utilizar a palavra aqui para compor. Só que a palavra aqui vai ser utilizada de maneira diferente da que a gente já estava acostumado a ver nos poemas tradicionais, tá bom? O uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, vocês lembram disso? Já estudamos sobre. Linguagem verbal é a palavra, tá? Tanto escrita quanto falada. E linguagem não verbal é qualquer outra coisa que não seja a palavra, tá bom? É uma imagem, tá? É um gesto, certo? Então, o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, a ausência de versos e estrofes, que a gente viu na aula passada já o que é verso e o que é estrofe, né? Nesse caso aqui, a ausência. Não está presente o verso e a estrofe. A ausência do eu lírico, vocês também já sabem o que é o eu lírico, né? A voz que fala no poema. E os aspectos geométricos, tá bom? As figuras aí que vocês já conhecem geométricas, são uma de suas principais características, tá bom? Então, quais são as características aqui do poema concreto, da poesia concreta? Uso de linguagem verbal e não verbal, posso utilizar, não é? A ausência de versos e estrofes, não vai ter aí, vocês viram lá no poema lixo, né? Não dá para dizer exatamente ali que tem um verso, que tem uma estrofe, que tem estrofes, né? A ausência de eu lírico, não tem a voz aí que fala no poema. E os aspectos geométricos, as figuras que a gente acaba formando com as palavras, são características aí principais do poema concreto, da poesia visual, tá bom? E aí, gente, só para continuar nossa aula, vocês já sabem que toda vez eu explico o assunto e aí a gente já faz uma leitura do gênero da semana, tá bom? Que no caso agora é o poema visual. E aí depois a gente responde algumas questões para ver se vocês compreenderam direitinho, tá bom? Vamos lá? Esse é o poema que eu trouxe aqui para vocês. E aí eu vou dar um tempinho aqui para vocês analisarem. Já está aparecendo aí na telinha de vocês. Deem uma analisada nesse poema. Leiam, tá? Vejam se vocês conseguem compreender o que esse poema quer dizer, do que ele trata, tá bom? Como foi que ele foi composto, como é que está organizado aí, tá bom? Deem uma analisadinha aí. Já conseguiram compreender direitinho? Conseguiram fazer a leitura? O que vocês estão achando? É mais fácil ler poemas visuais ou é mais fácil ler aqueles poemas tradicionais que nós vimos nas primeiras aulas sobre poema? Poemas com versos, poemas com estrofes? E aí? Esse aqui chama-se, olha o título, Canção para Ninar Gato com Insônia. Ai, professor, eu já estou achando estranho esse título. Como assim? Canção para ninar gato com insônia. Eu nem sabia que gato tinha insônia e nem que se cantava uma música para que ele dormisse.
Bom, mas vamos lá, olha aí. Canção para ninar gato com insônia, do Sérgio Caparelli, tá bom? Aí, professora, eu não consegui ler aí, eu não estou nem vendo palavras, mas tem palavras, olha só. Eu estou vendo um gato, tá? A figura de um gato que foi formada pela composição ali, a junção, né, das palavras, da palavra ronron, né? A repetição aí, ó, se você for ler, parece ronron no contorno do gato, né? O contorno do gato é feito por essas palavras. E do ladinho tem o Z, né? O Z se repetindo aí. Começa a pensar, gente, onde é que vocês veem esse Zzinho? Esse Z repetido simboliza o quê? Representa o quê? Bom, vocês mexem muito no WhatsApp, né? Eu acredito que lá no WhatsApp vocês já devem ter visto um emojizinho, né? Em que é uma carinha e assim, acima da carinha tem o Z repetido. Quando é que você usa aquele emoji ali? Para indicar que está com sono, né? Ou para indicar que vai dormir, algo do tipo, né? Relacionado ao sono, a dormir. Então esse Z aí você já pode ir associando a isso. E o que é esse ronron, gente? Vocês têm gato em casa? Já tiveram a oportunidade de ter contato ali com um gato, de pegar um gato? Eu não sei se vocês já tiveram, mas tenta fazer a experiência depois. Quando você pega um gato, se você chegar ali pertinho dele, você escuta o barulhozinho que ele faz, não é? Se você tocar nele, até sente como se tivesse ali um tremorzinho ao redor do gato. E aí, se você escutar bem, prestar bastante atenção, você vai escutar algo do tipo como um ronron, não é? Essa repetiçãozinha. E o que isso quer dizer, gente? O que vocês compreendem? Pensem aí, depois de todas essas dicas que eu dei. Qual será a canção para ninar um gato com insônia? Será que a canção é esse ronron aí repetido? Será que é o barulhozinho que o gato faz? Esse barulho que eu estava falando para vocês ainda há pouco? E aí? Estão percebendo que no poema visual aqui eu tenho que bater um pouquinho mais a cabeça, não é? Eu tenho que fazer aí associações, eu tenho que refletir um pouquinho para conseguir entender, para conseguir captar a mensagem que o poeta está transmitindo, não é isso? E aí vocês veem que há uma imagem formada, né? Eu consigo visualizar um gato, né? O contorno de um gato. Então daí você já vê, se trata de um poema, eu consigo visualizar uma imagem, então um poema visual, certo? Bom, pessoal, a gente vai fazer uma atividade aqui, tá? Para ver se vocês compreenderam direitinho, para ver se a gente consegue interpretar melhor aqui, entender melhor o poema, tá bom? Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguiram fazer essa leitura, conseguiram compreender, conseguiram captar a mensagem direitinho. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: o que as palavras representam no poema? Quais palavras, professoras? Vou voltar bem aqui no poema só para vocês verificarem. O poema foi formado pelas palavras ronron aí, não é? E os Z's, tá bom? Então é dessas palavras aí que ele está falando. Então, o que as palavras representam no poema? Qual é a relação delas com o título? Dá para eu relacionar essas palavras aí que fizeram ali o contorno do gato, relacionar com o título? Vamos voltar lá no poema para a gente analisar isso? O título é Canção para ninar gato com insônia. O título é esse, então eu já pego aí canção, ninar, gato, insônia, tá bom? Já vou tentando entender essas palavras. E as palavras que fizeram o poema, que compõem aqui o poema, que é esse ron repetido, né? Repetindo, formando o contorno do gato, e a onomatopeia, né? O Z que indica aí o sono, né? O dormir, tá bom? Que representa aí, que está relacionado com o dormir, com o sono, tá bom? Então, e aí, já analisaram direitinho? O que as palavras representam no poema? E qual é a relação delas com o título? Dá uns minutinhos aqui para vocês tentarem responder aí no caderno de vocês. Olhem bem para o poema, tá? O que essas palavras representam e como que elas se relacionam com o título do poema. Conseguiram responder? Moleza, não é? Vamos lá? Vamos ver?
As palavras representam um gato. A gente pode ver isso, não pode? A repetição do ron está fazendo o contorno de um gato. Tanto é que ao olhar, sem nem necessariamente ler o poema, a gente visualiza um gato, não é isso? E o título está ligado às onomatopeias ron, tá bom? O que essa onomatopeia aí representa? O som que o gato faz, aquilo que eu já falei para vocês. Tiveram a experiência de pegar em um gato, de ouvir ali ele de pertinho, dá para escutar esse barulho. Então essa onomatopeia aí representa o som que o gato faz. E a onomatopeia, o Z ali repetido, não é? Que é o modo de representar o som de dormir, não é? Lembra lá, estava até falando para vocês, relacionado ao dormir. Esses sons, tanto o som que o gato faz, quanto o som do dormir, eles comporiam uma canção para fazer um gato dormir, certo? Deu para entender direitinho? Então, olha só, o que as palavras representam no poema? Representam um gato. E qual é a relação dessas palavras com o título? Bom, o título está ligado às onomatopeias ron, que expressam ali o som que o gato faz, né? Que representam ali o som que o gato faz. E o Z, que é o modo de representar o som de dormir. Ou seja, esses sons comporiam uma canção para fazer o gato dormir, tá bom? E a segunda questão, vamos lá. Para entender o que diz o poema, basta fazer uma leitura linear, gente, seguindo a linhazinha, como é que a gente faz em poemas formados por versos, aqueles poemas tradicionais que a gente viu nas primeiras aulas sobre o poema. E aí, basta? Para eu entender o que diz o poema, basta fazer essa leitura linear ou não? O que vocês acham? Vamos ver? E aí ele pede para explicar, né? Se sim, você vai dizer o porquê, e se não, também vai dizer o porquê. No caso dos poemas visuais, gente, não basta fazer uma leitura linear, tá? Lembra que eu falei para vocês, o poema visual, o nome já diz, é feito para ser visualizado, tá? Para ser visto, tá bom? Então, fazer uma leitura linear igual a que a gente faz dos outros poemas tradicionais, não vai te ajudar a compreender, tá? Você tem que fazer uma leitura de tudo que a gente estava, do jeito que a gente fez ainda agora com o poema Canção para Ninar Gato com Insônia, tá? É necessário seguir o contorno do desenho, vocês viram que ali o gato foi feito, né, o contorno dele ali com as palavras, tá bom? E relacionar a imagem formada com as palavras e com o título do poema. Vocês viram que para a gente entender ali, a gente teve que compreender, relacionar as palavras que formam o contorno do gato, tá? A onomatopeia ali do sono, né, que indica o dormir, relacionar com o título. O título falava de Canção para Ninar Gato com Insônia. Então eu tinha que relacionar essas palavras que compõem o gato, né, que formam o contorno do gato, com o título, tá bom? Então uma leitura linear não ajudaria a compreender o poema, tá? A gente faz a leitura dos poemas visuais diferente das leituras dos poemas tradicionais que nós já estávamos acostumados a ver, tá bom? Deu para entender direitinho até aqui? Conseguiram compreender o que é um poema visual? Ótimo! Aí deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. É importante demais, vale saber. O poema que a gente acabou de ler, Canção para Ninar Gato com Insônia, acabamos de ler, acabamos de ver, não é? Porque é um poema visual. Ele é chamado de caligrama, tá bom? O que é um caligrama, pessoal? É um poema visual em que as palavras são dispostas de forma a representar o desenho de um objeto, de uma planta, de um animal, tá bom? De algo que o poeta escolha ali representar, tá bom? Então, o que é um caligrama? É quando eu utilizo as palavras e com a composição das palavras, né, a forma como eu organizo as palavras ali na folha, no texto, elas vão representar o desenho de algo. Pode ser de um objeto, pode ser de uma planta, de um animal, tá bom? De uma pessoa, depende do que o poeta está querendo ali transmitir, tá? O que ele está querendo representar. Então vocês conseguiram perceber direitinho, né? Aquele segundo poema que a gente viu lá sobre a viagem para o Japão, né? Ali com as palavras também o poeta formou a imagem, né? O desenho do corpo de uma pessoa, não é? Então vocês podem perceber aí. Caligrama é um poema visual em que as palavras são dispostas na folha, não é? De forma a representar um desenho de um objeto, de qualquer coisa que o poeta
que o poeta queira tratar ali naquele poema, tá bom? Conseguiram compreender direitinho? Deu para entender? Viram como é bem legal esse tipo de poema? E aí eu já quero, olha, quero que todos vocês aí em casa já usem a imaginação e a criatividade de vocês, que eu sei que é enorme. Eu quero que vocês já tentem fazer, produzam. Eu acredito que vocês vão conseguir, vai sair poemas visuais belíssimos. Então já faça um poema belíssimo e visual, envie para sua professora, tá bom? Via WhatsApp ou qualquer outra forma de comunicação que você tenha com ela. Surpreendam as professoras de vocês, os professores de vocês com os poemas visuais, que eu sei que ficaram lindíssimos, tá bom? Conseguiram entender aqui direitinho, não tem dificuldade nenhuma. O que manda aqui é a criatividade do poeta, tá? E eu sei que vocês são muito criativos e vão conseguir fazer poemas belíssimos, tá bom? Certinho? Pois por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar estudando mais sobre os poemas visuais e trabalhando outras habilidades também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse novo gênero textual e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Márcio Jean e estarei com vocês aqui nesse início de semana. Como sempre, as nossas aulas elas são introdutórias ao início de algum conteúdo, tá certo? Nessa semana, a gente estará focado na questão da construção de retas, sejam elas perpendiculares ou sejam elas paralelas, tá certo? Então, no decorrer dessa semana, as atividades que vocês farão estarão relacionadas a esse conteúdo. Na minha aula, na parte de hoje e na próxima aula, a gente estará trabalhando com a questão das construções, construindo essas retas, seja com compassos, réguas, esquadros e até mesmo com o uso de software. Então, acompanhe conosco esse nosso primeiro vídeo. Bora lá! Bem, pessoal, para iniciarmos a nossa aula de hoje, antes de começarmos a construir as retas paralelas e perpendiculares, vamos conhecer um pouco a respeito do seu contexto histórico, tudo bem? Os seus conceitos, as suas ideias, as suas características e, obviamente, vamos começar pela sua base geométrica, tá certo? Para conhecer a geometria, vamos começar pela sua história. A palavra geometria vem do grego, que é geometrein, onde geo significa terra e metrein significa medição. Logo, o significado da palavra geometria é medição de terra. Ela é uma ciência bastante antiga. Segundo muitos historiadores, ela surgiu da necessidade que as pessoas tinham de medir seus terrenos. A geometria que estudamos na escola é a geometria euclidiana. Muitos povos estudaram, mas foi na Grécia que ela teve um grande desenvolvimento. No ano 300 a.C., o matemático grego Euclides foi quem fez as principais descobertas matemáticas. Os elementos básicos da geometria são aqui: ponto, reta e plano. Eles são definidos como entes primitivos, porque não existe uma definição exata para eles. Por isso, são considerados ideias intuitivas. E vamos ver aqui como é que funciona cada um deles, tá certo? Do ponto, da reta e do plano. Já sabemos que não tem como definir, porque eles são considerados noções primitivas ou conceitos primitivos. Mas o que seria então um ponto? Se você pegar a sua caneta e começar a marcar no papel, você vai observar que você vai formar aqui exatamente o que eu tenho aqui. Cada um desses símbolos que nós temos aqui é o que nós chamamos então de ponto. Bom, o que seria uma reta? Uma reta intuitivamente seria aí uma linha. Bom, em um plano, observe aqui o papel. Nesse caso, nós temos o plano da mesa e este representa então um plano. Para representar pontos, iremos utilizar letras maiúsculas do nosso alfabeto. E para representar as retas, utilizaremos letras minúsculas. Já nos planos, utilizaremos letras gregas.
Então, como tinha mostrado para vocês aqui, nós temos os pontos A, B e C, temos uma reta R e nós temos aqui um plano alfa. Agora que a gente já fixou a nossa notação para ponto, reta e plano, vamos aqui estudar agora o que nós chamamos de postulados. Irei apresentar aqui para vocês 4 postulados que são importantes. Aliás, 2, aqui tem 4, mas eu vou falar de 2. Postulados são proposições que são aceitas sem qualquer tipo de demonstração, ou seja, são proposições que nós iremos adotar como verdade e não iremos fazer demonstrações. Bom, o primeiro postulado que a gente vai ver aqui é o postulado da existência, ou seja, dado uma reta qualquer, né, nós veremos que existem pontos que pertencem a essa reta e tem pontos que não pertencem a essa reta. Por exemplo, nós temos aqui os pontos A e B, esses 2 pontos pertencem à reta R, e nós temos aqui os pontos C, D e E que não pertencem à reta R. Segundo postulado é que, dado 2 pontos A e B distintos, nós temos que por esses 2 pontos passa uma única reta. Ok, depois que a gente viu um pouco da história e também dos conceitos primitivos envolvendo o ponto e a reta principalmente, a gente vai agora um pouco se aprofundar sobre como são classificadas as retas, tanto quando ela está sozinha ou quando elas estão em dupla, em pares, tá bom? Vamos lá, a primeira classificação que a gente vai trazer é em relação à posição de uma reta, tá bom? Bora relembrar aqui, é muito provável que você já conhece o nome das posições de uma reta. Primeiro, ela pode ser horizontal, não é verdade? Que é quando ela está, digamos, que é como os meninos chamam de quando a reta está deitada. Tá aqui ela, que é uma posição horizontal, ok? Na sequência, vamos ver como é que funciona a reta vertical, que é quando ela está em pé, tá certo? Como está aqui no exemplo, aqui na ilustração. E por último, a última classificação de uma reta, se ela não está nem deitada e nem em pé, ela só pode estar o quê? Muito bem, ela só pode estar inclinada, tá certo? Pode estar virado para cá, mas também pode estar virado também para o outro lado, tá bom? O importante é que ela não esteja nem deitada e nem em pé totalmente. Então, quando eu vou classificar uma reta, ela pode ser horizontal, que aqui está deitada, pode ser vertical, que é quando está totalmente em pé, e pode ser inclinada, que é quando está tipo assim, nem em pé totalmente e nem deitado totalmente. Essa é a classificação quando nós temos uma reta para se classificar. Agora, quando nós temos 2 retas para se classificar, que no caso é o objeto de estudo da nossa aula de hoje, que é aprender a construir retas paralelas e retas perpendiculares, vamos ver aqui como que de fato funciona, como que é a posição de 2 retas paralelas, que é a primeira classificação delas. 2 retas paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum. Em outras palavras, elas não se tocam, não se topam. Aqui um exemplo, essa reta aqui, essas 2 retas, ela, como a gente viu no conceito primitivo de uma reta, ela é infinita, né? Tanto para cá quanto para cá. Ela sendo infinita e, portanto, a gente vai entender que aqui está a representação apenas de um pedaço dela, a gente vai entender que ela em nenhum momento vai tocar essa outra que está aqui logo abaixo, tá certo? Essa é infinita e essa também é infinita, mas vocês conseguem visualizar elas se topando lá para trás ou se tocando lá para frente? Não, né? Então observa aqui, 2 retas paralelas é quando elas não possuem nenhum ponto em comum, elas nunca vão se tocar na vida delas, digamos assim, caso elas tivessem vida. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, elas podem ser paralelas na horizontal, elas podem ser paralelas na vertical, ó. Pode ser paralelas na vertical, as 2 estão na vertical, e obviamente elas também podem ser paralelas estando as 2 inclinadas. Não importa se está na horizontal, na vertical ou inclinado. O importante é que, para ser paralelas, elas não podem se tocar de jeito nenhum, não tem nenhum ponto em comum nessas 2, nem essas 2 e nessas 2. Esse é o conceito de retas paralelas.
O nosso segundo conceito, existem vários, né? Mas a gente quer aqui apresentar para vocês pelo menos 3. O nosso próximo conceito é a respeito de duas retas quando elas forem concorrentes. Qual é o conceito de duas retas concorrentes? É quando elas possuem apenas um ponto em comum. Um ponto em comum. Olha só o exemplo. Essa primeira reta e essa segunda aqui, olha só. Elas vão se tocar quantas vezes? Lembrando, ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Essa outra também é infinita para cá e para cá também. Quantas vezes vai perceber que elas vão se tocar aqui? Apenas uma vez, ó. Se tocou aqui e nunca mais vão se encontrar na vida delas. Se é que elas tenham vida. Uma vem para cá infinitamente, a outra vem para cá infinitamente e, portanto, aqui foi a única vez que elas se tocaram. Então, a classificação de duas retas concorrentes é quando elas possuem apenas um ponto em comum. Olha só aqui outro exemplo dessas duas retas, se tocou apenas aqui nesse ponto. E mais um último exemplo, mais outras duas retas se tocou apenas aqui nesse ponto. Então, esse é o conceito de retas concorrentes. E por último, que é um dos objetos de estudo aqui da nossa aula, é a classificação das retas perpendiculares. Lembrando, as paralelas não tocam nenhuma vez, não tem nenhum ponto em comum. As concorrentes possuem apenas um ponto em comum. E dentro dessas concorrentes nós temos as perpendiculares, que além de possuir um ponto em comum, elas formam aqui no caso um ângulo de... Quem lembra como é o nome desse ângulo? É um ângulo reto, não é verdade? Que representa o ângulo de 90 graus. Então, essa é o conceito de duas retas perpendiculares. Elas possuem apenas um ponto em comum, como as concorrentes, porém, ó, as concorrentes aqui, ó, não formam exatamente um ângulo de 90 graus. Pode ser de 30 graus, ou aqui nesse caso de 150 graus, maior que 90 graus. Não importa a abertura do ângulo. Agora, se essas duas retas possuem um ponto em comum e formam entre elas um ângulo de 90 graus, aí sim recebe esse nome, retas perpendiculares. Para o nosso objeto de estudo na nossa aula dessa semana é aprender a construir retas paralelas e também retas perpendiculares. Bora lá? Ok, vamos agora aqui nos preparar para começarmos as construções, na verdade, e ver quais materiais a gente vai precisar aqui, tá certo? Olha só quais são basicamente: lápis, lapiseira, borracha, régua, o pá de esquadros que a gente vai mostrar aqui, um transferidor se quiser e principalmente também o compasso, tá bom? Vamos observar como preparar e manusear cada um desses dois aqui que eu falei, o compasso e o pá de esquadros. Vamos começar aqui pelo pá de esquadros. Um pá de esquadros é composto de um esquadro com a forma de um triângulo retângulo, né? Isósceles, com ângulos de 45 graus aqui na base e um de 90 graus aqui na parte de cima. Já o outro esquadro tem a forma de um triângulo retângulo escaleno, com ângulos de 30, 60 e 90 graus respectivamente. Em um pá de esquadros, o tamanho de um dos lados aqui do esquadro é igual ao tamanho do outro lado do outro esquadro. Isso aqui é importante lembrar disso aqui, tá certo?
Já que na parte do compasso, ele é um dos instrumentos que requer um pouco mais de cuidado, mais de preparo para o seu uso. Sua ponta de grafite deve ser afiada em bisel e ajustada no compasso de modo que o chanfrado fique para o lado de fora das hastes e da mesma altura da ponta seca. Use uma lixa de unha se quiser para dar forma ao grafite. Acompanhe o passo a passo aqui da preparação do compasso para o seu uso. Ok, pessoal, vamos então nesse momento aqui trabalhar com a parte da construção das retas paralelas e também das retas perpendiculares. Já mostramos para vocês como é feita a parte dos conceitos, das ideias, das classificações, e aqui nesse momento a gente vai passar para a parte das construções. Nesse primeiro momento a gente fará uso dos esquadros, e no próximo vídeo a gente fará o uso do compasso e também de alguns recursos tecnológicos, tudo bem? A gente vai mostrar para vocês alguns exemplos e no final a gente faz alguns exercícios. No vídeo foi mostrado que o par de esquadros ele tem esse formato aqui, né? Tá certo? Você encontra esse conjunto de esquadros na papelaria normalmente, ele vem junto inclusive com o transferidor e é por um preço bem acessível. Todos eles têm esse formato aqui. Temos um esquadro menor, que ele tem o formato de um triângulo, na qual ele possui as seguintes características, né? Aqui na base, como ele possui esses dois lados aqui do mesmo tamanho, é classificado como um triângulo isósceles. E, portanto, aqui na base, os dois ângulos possuem medidas iguais, que no caso mede cada um 45 graus. E aqui na parte de cima, ele possui um ângulo reto de 90 graus, tá certo? Já o outro, ele é um pouco mais diferente, ele tem uma ponta aqui maior, tá certo? Ele possui medidas diferentes, aqui é um lado mediano, aqui é um lado maior e aqui é um lado menor. Ele possui aqui também um ângulo de 90 graus e aqui ele possui um ângulo de 60 graus e desse lado aqui ele possui um ângulo de 30 graus, perfazendo, portanto, 180 graus que nem no outro. Para a gente fazer a construção, no caso aqui a gente vai fazer de retas paralelas, existem várias estratégias, mas eu vou mostrar para vocês aqui a que eu utilizo normalmente. Quando a gente vai construir, desenhar essas retas no quadro, na sala de aula, o professor, quando ele faz lá no quadro, você na visão do aluno diz assim, pensa assim, poxa, o professor fez bem bacana e tal. Na realidade, ali é pelo fato da gente já ter o hábito de sempre desenhar aquilo ali, construir sem régua, sem esquadro, e fica bem bacana. Mas a garantia de que de fato aquelas retas estão paralelas ou perpendiculares é com o uso de instrumentos como esses aqui, tá certo? Por exemplo, na sala de aula a gente faz a representação a mão livre, assim, a olho nu, digamos assim, e fica, digamos que quase paralelo ou quase perpendicular. Mas é óbvio que se você for, por exemplo, trabalhar numa empresa de arquitetura que faz planta de construção de edifícios, alguma coisa do tipo, você não vai fazer duas retas paralelas só a olho nu. Com certeza você fará o uso de instrumentos como esses aqui que a gente vai mostrar para vocês agora. Tudo bem? Então vamos lá, construindo retas paralelas utilizando esquadros. A minha estratégia que eu utilizo, existe várias, né? Mas aqui eu mais utilizo, que eu utilizo constantemente é essa aqui, na qual você traça uma reta qualquer, tá certo? E aí você vai ver que ela já está aqui no ponto. E aí você deixando o esquadro menor aqui na posição como você traçou,
você vem com outro esquadro, tá certo? Aqui ela é onde tem aqui a numeração, você coloca aqui, ó, encaixa aqui, tá certo? E portanto você tem a liberdade para deslizar para cima ou para baixo com o esquadro inicial. Tipo, olha só, você pode ir para cima ou então você pode vir para a parte de baixo. E a partir daí você constrói uma outra reta paralela onde você quiser. Se quiser construir bem aqui onde está, ó, pode construir. Mas se você quiser construir lá em cima, você só faz deslizar lá para cima. E então você pega mais uma vez o grafite e traceja uma reta aqui. Da maneira como eu fiz, colocando essa primeira reta aqui, desenhando ela. Aqui é a posição do esquadro. Chego com esse outro esquadro, coloco ele aqui, ó. Coloco ele aqui. E se eu deslizar para cá e tracejar a outra reta, pronto. Com essa maneira aqui como eu construí, é garantido que essas duas retas aqui são paralelas. Não tem problema uma ser maior do que a outra não. O importante é saber que elas não se cruzam de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá certo? Então essa é a forma como se constrói, uma das formas como se constrói retas paralelas. Vamos para mais um exemplo. Digamos que eu desenho uma reta qualquer, tá certo? Aqui mais uma vez. E coloco um ponto qualquer aqui, um ponto B. E agora eu quero construir uma reta paralela a essa aqui, vou chamar essa aqui de reta M. Eu quero construir uma outra reta que passe pelo ponto B e que essa outra reta seja paralela à reta M. É possível fazer isso? Olha só, temos uma reta M, temos um ponto B e eu quero que no ponto B passe uma reta que seja paralela a essa aqui. Como é que a gente vai fazer? Utilizando a mesma estratégia. Coloca aqui o esquadro na posição correta. Vem com outro esquadro, coloca aqui. E você, no caso, vai deslizar para cima até chegar lá no ponto B. Vamos lá? Olha só. Deslizando, deslizando, deslizando. Até chegar no ponto B. Até chegar no ponto B. Pronto. Chegou aqui, você tranquilamente traceja. E assim você acabou de construir duas retas paralelas, uma reta M e outra reta que passe pelo ponto B. Ok. Já na parte de construção de retas perpendiculares, você vai mais uma vez pegar aqui o esquadro menor, tracejar uma reta aqui, coloca o esquadro aqui na mesma posição. E agora a estratégia que eu utilizo é a seguinte: eu pego esse esquadro aqui, viro ele para o outro lado e coloco ele aqui para encaixar aqui mais uma vez e deslizar para onde eu quiser. Eu fazendo isso dessa maneira aqui, eu pego o meu grafite e tracejo aqui, ó. Pronto. Dessa maneira em que eu fiz, é garantido que essas duas retas aqui são classificadas como perpendiculares, né? Que no caso é quando mede 90 graus. É assim, uma forma concreta e garantida de que essas duas retas são perpendiculares. Vamos relembrar como foi que eu fiz? Tracejei a primeira reta utilizando aqui o esquadro menor. Peguei o outro esquadro, coloquei aqui, ó, encaixei aqui. E esse aqui eu vou e fixo aqui, ó. Esse aqui eu posso soltar e no caso eu virei ele, ó. Virei pra cá e encaixei aqui mais uma vez. Depois que eu encaixo ele, eu escolho onde é que eu quero desenhar a outra reta, ou aqui ou mais pra cá, ó. Só faz deslizar também do mesmo jeito e eu escolho o local. No caso aqui eu escolhi esse local aqui. Vamos para mais um exemplo. Desenhar outras retas perpendiculares. No caso aqui, eu vou desenhar uma reta aqui. Eu acho que dá para fazer aqui de boa. Uma reta qualquer. E colocar um ponto aqui. Um ponto P. Que eu vou chamar de reta N.
tem como eu desenhar ou tracejar uma reta que seja paralela à reta N e que passe ao mesmo tempo pelo ponto P. Temos uma reta, eu preciso desenhar uma outra reta que passe pelo ponto P e que seja ao mesmo tempo paralela à reta N. Vamos construir? Como foi que a gente fez naquela hora? Coloca aqui a reta aqui na posição, tá certo? E aí no caso você pega o outro esquadro, coloca aqui nessa posição. E como foi que eu fiz naquele momento? Depois que encaixa aqui, ó, você fixa ele, solta esse outro e gira para o outro lado. Você vai e gira para o outro lado. E aqui no caso, depois que você gira, você escolhe onde é que quer traçar a reta. Aqui no caso eu vou procurar um local que passe certinho pelo ponto P. Mais uma vez, estava aqui, essa reta já estava aqui. Eu posiciono novamente aqui o meu esquadro, pego esse outro, coloco aqui, ó, para se justapor exatamente um com o outro. E depois que eu justapus ele aqui, eu fixo esse, solto esse, giro ele para cá, viro para o outro lado, e agora eu posso deslizar ele para qualquer lugar ou para o local onde eu quero que a reta passe pelo ponto P, que no caso é bem aqui. Um pouco mais para cima, pronto. Agora eu posso, com a maior tranquilidade e segurança do mundo, que essa reta que eu passei aqui, ela passa tanto pelo ponto P, como ela também é uma reta perpendicular à reta N. Tudo bem? Vamos aqui para alguns exercícios, ver se dá tempo rapidinho da gente fazer alguns exercícios. Primeiro exercício, construa uma reta paralela à reta abaixo. Tá aqui uma reta, como é que eu faço para mim construir uma reta paralela a ela? Coloca aqui na posição em que está a reta, o esquadro menor, pego o esquadro maior, coloco aqui, né? Fixo ele aqui e posso deslizar para cima ou para baixo. Eu vou deslizar aqui para cima. Pronto, eu deslizei para cima, solto esse aqui, tracejo o outro e pronto. É garantido que essas duas retas são paralelas. Próximo exemplo, próximo exercício, construa uma reta paralela a M, passando pelo ponto B. Agora eu quero construir uma reta paralela a essa M, passando pelo ponto B. Fácil, muito fácil. Coloca o esquadro aqui, fixa o outro esquadro aqui na parte de baixo e desliza a primeira até topar no ponto B, tranquilamente. Chegou aqui, traceja a outra reta. Pronto. Muito bem. Terceira questão, faça o mesmo com o ponto A. Temos essa reta P e eu preciso traçar uma outra reta aqui, ó, passando pelo ponto A. Será que a gente consegue aqui essas duas retas estando na vertical? Sem nenhum problema, ó. Coloco bem aqui a primeira, né? Que quando ela está na horizontal eu coloco assim, mas como ela está na vertical eu posso tranquilamente colocar aqui, ó. E venho com a outra e coloco lá em cima, né, ó. Coloco aqui em cima. E o que é que eu tenho que fazer agora? Deslizar. Para onde? Para o rumo do ponto A, obviamente. Vamos deslizar, olha só. Até topar no ponto. Até topar no ponto B. Pronto. Tá bem aqui, até topar no ponto B. Cheguei aqui. Tracejei. Muito bem, tá aqui. Mais uma questão. Traceje retas paralelas às retas R nos pontos A, B, C, D e E. De boa. Pego aqui a minha régua, aliás, o meu esquadro. Pego a outra aqui e passeio com ela, né? Fixo ela aqui e passeio com essa outra. Então,
no ponto C, no ponto D, no ponto A e voltando lá para o ponto D, lá para o ponto D. Normalmente a gente traça aqui para o ponto D. Ok, dá tempo de fazer alguma perpendicular? Construa uma reta perpendicular à reta abaixo. Como é que a gente fez? Coloca aqui o primeiro esquadro, coloca o outro aqui, fixa aqui, ó, e depois só faz o que? Só faz pegar a primeira, gira para o outro lado, coloca em qualquer lugar, certo? E aí você vai e constrói a outra reta. Pronto, está aqui duas retas perpendiculares. Pronto, não vai dar mais tempo para a gente fazer a próxima atividade, mas eu acredito que deu para você entender basicamente como se utiliza dois esquadros, tá certo? Dois esquadros para se construir tanto retas paralelas como retas perpendiculares. Bora lá! Muito bem, hoje vocês viram a construção dessas retas com compasso, aliás, com esquadros, e na próxima aula vocês verão com o uso do compasso e de software. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Salve, salve estudante! Eu sou o professor Robert e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências para as turmas de sexto ano. Nas aulas passadas a gente aprendeu um pouco mais sobre a atmosfera terrestre, qual a importância dela para a gente, e na aula de hoje nada mais justo do que a gente responder algumas questões sobre ela, tá? Porque a gente já viu a importância dela, mas agora a gente vai ver como isso pode ser cobrado a nível de questões, certo? Então vamos lá! Questões sobre a atmosfera terrestre. Vamos começar logo aqui. Primeira, facinha, tranquilinha. Essa daqui tenho certeza que todo mundo vai acertar. Pergunta o seguinte: a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, ocorre na letra A, estratosfera, letra B, troposfera, letra C, mesosfera ou letra D, termosfera. Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos. Então vamos lá, pessoal. Só recapitulando, as 5 camadas da atmosfera são troposfera, isso na sua ordem. Troposfera, a primeira, estratosfera, a segunda, mesosfera, a terceira, termosfera ou ionosfera, a quarta, e por fim a gente tem a exosfera. Na primeira camada, geralmente ocorrem os fenômenos meteorológicos. Então, se alguma questão perguntar sobre fenômeno meteorológico e perguntar em que camada da atmosfera é, você vai marcar troposfera, beleza? Então, essa questão aqui simplesinha, letra B. Resposta certa, alternativa B. Os fenômenos climáticos como chuva, vento, neve e granizo, que eu queria muito ver aqui em Teresina, mas é muito difícil,
ocorrem na troposfera. É nessa camada que se concentra a maior parte dos gases e a umidade atmosférica. Vocês lembram lá, né? Que a atmosfera é o conjunto de gases que tem em volta do nosso planeta e que são atraídos por conta da gravidade, né? Então a gravidade é mais forte próximo à superfície, na verdade é próximo ao raio, né? Próximo ao centro, mas eu tô falando aqui, como eu tô falando de atmosfera, ela é mais forte na superfície, beleza? Então isso faz com que sejam concentrada a maior parte dos gases ali próximo à superfície, no caso a primeira camada, beleza? Vamos lá, segunda questão. Assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosférica descrita no texto a seguir. Abre aspas. Esta camada da atmosfera é caracterizada por possuir pouco vapor d'água em sua composição e quase não apresenta nuvens. Além disso, é rica em gás ozônio e pobre em gás oxigênio. E os aviões supersônicos e os balões meteorológicos voam aqui era para ser pairando, né? Pairando por essa camada, fecha aspas. E aí, esse texto está falando de qual camada? Mesosfera, letra A, troposfera, letra B, estratosfera, letra C ou termosfera, letra D? 30 segundos. Vamos analisar o texto aqui com calma. Quais são as informações que o texto me deu? Isso aqui é interpretação de texto. Primeiro você faz a interpretação, quando você vê um tipo de questão dessa, primeiro você faz a interpretação do texto, depois você vê o que a questão quer, depois você vai para as alternativas. Então vamos lá, o que a questão me deu? O que o texto me deu? Ele falou que tinha uma camada da atmosfera que era caracterizada por possuir pouco vapor d'água. Pouco vapor d'água, vamos lá. A troposfera, que é a primeira camada, como é por conta da força gravitacional, a maioria dos gases estão ali na primeira camada, tá? Principalmente o vapor d'água. É por isso que chove na troposfera, certo? Então, como ela falou que possui pouco vapor d'água, a gente já pode eliminar a troposfera, tá? Então, letra B está eliminada. E aí fala assim, quase não apresenta nuvens. Nuvens também na troposfera, então não ajudou muito essa informação. Além disso, eita, essa daqui é top. É rica em gás ozônio e pobre em gás oxigênio. Vamos lá, vamos analisar essa segunda informação. É pobre em gás oxigênio. Tirando a troposfera, todas as outras camadas também são pobres em oxigênio, tá? Então, mais uma vez, essa informação não ajudou muito. Mas essa informação aqui vai ajudar bastante. Ela é rica em gás ozônio. Vamos lá, gente. O gás ozônio, né? Quando a gente fala de gás ozônio, a gente tem que se lembrar de quê? Da camada de ozônio, beleza? E ela está localizada onde? Na segunda camada, né? Chamada de estratosfera, beleza? Então a resposta certa aí seria a letra C, beleza? Resposta certa, alternativa C. A estratosfera é rica em gás ozônio e pobre em gás oxigênio. O que mais acontece nessa camada? É lá que os aviões supersônicos e os balões meteorológicos voam no espaço da estratosfera, tá? Então é muito importante a gente estudar as camadas da atmosfera, não só a nível de questões, mas para saber o que acontece em cada uma dessas camadas. Na primeira, a gente já viu que ocorrem os fenômenos meteorológicos, e também os aviões de transporte, né, entre outros. E a segunda questão, a gente já viu a importância da estratosfera, que é a camada de ozônio, né, que serve como um filtro dos raios ultravioletas vindos da radiação solar, beleza? Então, cada uma tem sua importância e é muito importante estudar ela não só a nível de questões, tá? Mas também aprender a importância delas e saber como que a gente pode cuidar de cada uma delas. Vamos lá. Terceira questão.
A respeito das principais características e funções da atmosfera, e aí ele está pedindo característica e função da atmosfera, beleza? Assinale a alternativa incorreta, beleza? Ele quer a incorreta. Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos para vocês responderem, beleza? Então vamos lá, pessoal. É só uma correção. A questão está pedindo as principais características e funções da atmosfera. E aí é de uma forma geral, tá? Cada camada tem sua importância, só que no caso dessa questão ela está pedindo as características e funções da atmosfera em geral. Então vamos lá, cada uma delas. A letra A fala: a atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos provenientes do Sol cheguem até a superfície. A atmosfera tem essa função? Tem sim, tá? Camada de ozônio, beleza? Que serve como se fosse um filtro. Então, como a questão que é a incorreta, a gente já não vai marcar a letra A, né? Vamos lá, vamos para a letra B. A atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam o espaço cheguem até a Terra, atuando na sua fragmentação por meio de processos de combustão. Gente, e aí? Essa daqui, vocês acham que ela é certa ou vocês acham que ela é errada? Eu acredito, daqui eu tô vendo que muita gente já disse que essa daqui tá certa. Gente, realmente ela está correta. A terceira camada da nossa atmosfera, que é a mesosfera, ela atua justamente nisso daí, fragmentando esses fragmentos rochosos por meio de combustão. E quando isso acontece, a gente popularmente chama de estrela cadente, né? Que a gente só vê aquele raiozão bonito no céu, a gente fecha os olhos, faz um pedido, mas aí na verdade aquilo ali era só um pedaço de pedra que estava no espaço, entrou na nossa atmosfera, a mesosfera foi lá e falou assim: opa, aqui não, vou tacar fogo em ti. É mais ou menos isso aí que acontece, beleza? Então a letra B está corretíssima. Letra C. A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema dinâmico por estar sempre em transformação. Eita, essa daqui é um pouquinho complicada, professor. Eu tô em dúvida, assim. É camada superior e rígida da Terra. Camada superior e rígida da Terra. Rígida me lembra algo sólido, né? Não sei pra vocês, mas pra mim, quando alguém fala algo rígido, eu lembro de algo sólido. E a atmosfera, ela é o conjunto de gases, né? Mas calma, antes da gente falar da letra C, vamos logo pular bem para a letra D, depois a gente volta para ela. A letra D diz o seguinte: a atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da vida. Assim, gente, eu não sei vocês, mas na hora que eu ver essa alternativa, uma alternativa maravilhosa, linda, perfeita, não tem como estar mais correto do que isso. Ela corresponde a essa camada gasosa que envolve o planeta, beleza? E auxilia na manutenção da vida. Gente, vocês lembram lá que eu falei de Marte? Que Marte tinha, no início de Marte, tinha tudo para ter vida. Tinha água, tinha uma atmosfera, tinha um campo magnético. Só que por algum motivo que a gente ainda não sabe porquê, a atmosfera de Marte simplesmente desapareceu. E aí, hoje a gente encontra vida em Marte? Eu acho que não, tá? Até o momento não. Mas é muito por conta disso, tá? Se um planeta ele não tem uma atmosfera que propicie ter água em estado líquido, uma atmosfera que filtre esses raios nocivos que vêm do Sol, aquele planeta ali, ele simplesmente não pode ter vida. Quer dizer, não vida do jeito que a gente conhece, né? Porque a ciência é muito disso. Hoje a gente tem certeza de uma coisa, amanhã
desanda tudo, beleza? Então a letra D está corretíssima. Mas agora vamos voltar para a letra C e descobrir por que ela está errada. Ela diz o seguinte: a atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra. Gente, quando eu falo de algo rígido, eu falo de algo sólido, mas muito sólido mesmo, tá? E a atmosfera terrestre ela é uma camada gasosa, beleza? Então a letra C está errada. Essa camada superior e rígida da Terra, a gente já viu lá na estrutura da Terra. Eu chamei de litosfera, beleza? Então a alternativa C está errada. A camada superior rígida e dinâmica da Terra, ou seja, ela se movimenta bastante, tá? E aqui até no final ele fala, por estar sempre em transformação. Realmente está sempre em transformação. Vocês lembram que vocês já estudaram sobre a Pangeia? Que inicialmente todos os continentes do planeta estavam juntos em um só. E aí por conta de vários fatores, por exemplo, terremoto, o movimento das placas tectônicas em geral. Esses continentes eles foram se afastando. Então essa camada da estrutura da Terra, que é rígida, que é a litosfera, ela está em constante movimento, tá? Ela está em constante transformação, beleza? Então a alternativa C está incorreta, porque a camada superior rígida e dinâmica da Terra é a litosfera e não a atmosfera, beleza? Vamos para a próxima. E essa quarta questão é linda, bonita e completa. Então vamos com calma. Leiam comigo. Eu vou citar daqui, viu? Se vocês não lerem. Foi da junção de duas palavras gregas, atmos, que significa vapor, e sapaira. Eita, nome difícil. Safaira, que significa esfera, que surgiu o nome dado à estrutura de gás que envolve um satélite ou um planeta. Gente, essa informação aqui é legal porque quando se fala de satélite, a gente só lembra aqueles satélites que ficam orbitando a Terra, né? Que é por conta disso que a gente tem internet, TV a cabo, entre outros. Só que quando a gente fala de satélite, nesse caso aqui, a gente está falando de satélite natural. E quando eu falo de satélite natural, bota na cabeça de vocês que o único satélite natural que a gente tem é a Lua, tá? A gente tem milhares de satélites naturais. Só que, no caso aqui, artificial, perdão. No caso aqui, o satélite natural é somente a Lua, tá? Então ela também tem uma atmosfera. Não chega nem perto da nossa, mas tem. Em tempos de aquecimento global, e guarda essa informação aqui, viu, gente? Bastante, que isso aqui é muito cobrado em questões. Em tempos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Primeira, a troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e formação de geadas. A segunda, a camada de ozônio concentra-se na termosfera, formada há cerca de 400 milhões de anos, protege a Terra dos raios ultravioletas nocivos à vida emitidos pelo Sol. Sabemos, porém, que em decorrência da emissão crescente de CO2 pelas sociedades modernas, abriram-se buracos enormes nessa camada, permitindo a entrada de tais raios. Vamos lá. Essa daqui é um pouco complicada, mas vocês vão tirar de letra. Porque ela só tem... Opa, ia dando a resposta certa. Terceira, a mesosfera estende-se da estratosfera aproximadamente 80 km acima do nível do mar. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura varia de menos 5 graus Celsius a menos 95 graus Celsius. E a quarta fala: o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosférica que recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, de metano, dióxido nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Então vamos lá, gente.
Essa daqui eu vou dar para vocês 40 segundos, beleza? Então vamos lá, pessoal, com calma, porque essa questão é enorme e completa, aborda vários temas, então vamos responder ela com calma. Com a primeira fala: a troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e formação de geadas. Gente, a primeira está absolutamente correta, tá? Essa daqui foi tranquilinha para vocês. Agora essa segunda fala: a camada de ozônio, O3, concentra-se na termosfera. Aí você já olha para essa daqui e fala: ih, rapaz, o professor disse que é na estratosfera, então não tem nada a ver com termosfera. Então essa daqui já está errada, a 2 está errada. Só que o resto do texto, gente, está correto, tá? Então guarda essas informações aqui porque elas podem ser úteis, tá? Ela foi formada há cerca de 400 milhões de anos, ela protege a Terra dos raios ultravioletas, no caso a camada de ozônio, que são nocivos à vida e são emitidos pelo Sol. A gente sabe também que por conta da emissão crescente de CO2 pelas sociedades modernas, e aí entenda, o ser humano que está fazendo isso com ela, abriram-se buracos enormes nessa camada, permitindo a entrada desses raios, aumentando então a temperatura média do planeta, beleza? Causando derretimento de geleiras, entre outros. Terceira, então a 2 está errada. A terceira: a mesosfera estende-se da estratosfera até aproximadamente 80 km acima do nível do mar. Ela é a faixa mais fria porque nela não tem nuvens e nem gases capazes de absorver a energia do Sol. E a temperatura varia entre menos 5 e menos 95 graus Celsius. Gente, essa daqui está correta. Quando você vê alguma questão que fale sobre alguma camada da atmosfera, que é a camada mais fria, você já vai logo para a mesosfera, beleza? Então a 3 está correta. A 4. Gente, guarde essa informação aqui porque ela pode ser útil, tá? Não só para alguma questão de ciência, mas para alguma questão, por exemplo, de geografia, que cobra muito essa questão ambiental. Você pode usar isso aqui em alguma redação e principalmente guarde isso para você. Veja o que você pode fazer para emitir menos esses gases aqui que aumentam o efeito estufa e aí aumentam a temperatura média da Terra, que pode até chegar, quem sabe, né, à extinção da nossa espécie, beleza? Então vamos lá, com calma. O efeito estufa é um fenômeno natural, fato, isso é verdade, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural. O segundo planeta do nosso sistema solar, que é Vênus, ele tem um efeito estufa ali, tá? Assim como todos os outros. Só que o efeito estufa ali é tão pesado, mas tão forte, que boa parte da radiação que vem do Sol... Aliás, vou só relembrar vocês o que seria o efeito estufa. O Sol, ele envia a radiação, energia térmica pra gente, beleza? O planeta pega essa energia um pouquinho para ele ficar aquecido e parte dessa energia vai para o espaço, beleza? Por conta desse efeito estufa, se o efeito estufa de um planeta for muito elevado, essa radiação que entra, ela não consegue sair. E aquilo dali faz com que a temperatura do planeta aumente bastante. Gente, vocês sabem, em algumas partes de Vênus, que é o segundo planeta do sistema solar, a temperatura pode chegar a nada mais nada menos do que 400 graus Celsius, tá? Aqui em Teresina faz 40 graus Celsius na sombra e a gente acha quente, imagina 400 graus Celsius, beleza?
Então a gente tem que cuidar, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa atmosfera, para que essa temperatura não se eleve mais, beleza? Então ele é um fenômeno natural, só que por conta da gente, por conta da nossa civilização, por conta da nossa espécie, esse efeito estufa, ele está se acentuando bastante, beleza? Só continuando aqui, nos últimos 2 séculos, tá? E aí a partir da Revolução Industrial, que eu já falei pra vocês, só mais uma vez, gente, Revolução Industrial, eu não sou contra indústria, tá? Muito pelo contrário, hoje a gente tem toda essa tecnologia graças a ela, tá? Agora, que a gente tem que achar um jeito de unir o útil, que é a indústria, ao agradável, que é o nosso planeta, a gente tem que fazer isso aí, beleza? Então, por conta disso, vem aumentando bastante na camada atmosférica que recobre a Terra, a concentração que aí são chamados gases do efeito estufa, tá? Dióxido de carbono, por conta da queima de combustível fóssil, beleza? Combustível fóssil libera bastante dióxido de carbono e também monóxido de carbono. Metano, que eu já até falei para vocês do pum dos bois, tá? Do óxido nitroso e também de outros gases, beleza? Esse aumento anormal provoca uma aceleração no aquecimento global, aumentando aí a temperatura média da Terra. Então, gente, vocês viram aqui portanto, a quarta está corretíssima. Então, gente, vocês viram aqui que nessa questão foram 6 minutos para responder ela. E eu demorei tanto porque ela é uma questão muito completa, tá? Aqui eu falo de diversas coisas que podem ser cobradas em questões, seja ela de ciências naturais e até ciências humanas, e também informações que podem te ajudar na redação, beleza? Então, por isso que eu destinei tanto tempo a ela. Então, como a 1, a 3 e a 4 estão corretas, a alternativa certa só pode ser letra D, beleza? Alternativa certa é letra D. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, porque na verdade a camada de ozônio está na estratosfera. A terceira é verdadeira e a quarta também, beleza? Então vamos para a quinta questão. Quinta questão. Em relação às camadas da atmosfera, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. A primeira diz: exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nessa camada orbitam os satélites artificiais. Troposfera é a primeira camada da Terra. Nela ocorrem os fenômenos climáticos. Termosfera é a última camada da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito. Estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Nela, quase não há umidade. E aí, assinale a alternativa correta. E aí, gente, essa daqui eu vou dar para vocês, deixa eu ver, 40 segundos. Para você colocar verdadeiro ou falso aí e assinalar a alternativa correta. Beleza? Volto já. Então vamos lá, gente. Vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos logo aqui para cada uma delas. Então vamos lá. A primeira fala: exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nesta camada orbitam os satélites artificiais. Então vamos lá, gente. A exosfera é a última camada, tá? Só lembrando: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e por fim a exosfera. Passou da exosfera, você já está no espaço, chamado espaço sideral, beleza? Então é nessa camada aí que orbitam os satélites artificiais, beleza? Alguns.
Só que ela não é a camada mais extensa da atmosfera, então, portanto, ela é falsa. Apesar de os satélites artificiais orbitarem nessa camada, ela não é a mais extensa. A mais extensa é a quarta camada, é a termosfera ou ionosfera. E como a gente viu na aula passada, ela é muito importante porque tem aquele fenômeno bonito, né, da aurora boreal, que eu falei para vocês que se vocês virem Teresina, aquele dali, saiam correndo. Eu falei também que ela é muito importante, que inclusive já foi até cobrado no Enem, por conta de que é por causa dela que a gente pode transmitir sinais de rádio TV, beleza? Então ela tá falsa. A segunda, troposfera é a primeira camada da Terra, nela ocorrem os fenômenos climáticos. Gente, verdadeira, ela é a primeira camada, podendo atingir até 12 km de altura, e é nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos, beleza? A terceira, termosfera, é a última camada, o professor acabou de falar que a última é a exosfera, então essa daqui já está falsa, beleza? Então a gente tem falso, verdadeiro e falso. Por fim, estratosfera inicia-se a partir da troposfera, verdadeiro, né? A estratosfera é a segunda camada e a troposfera a primeira. Nela quase não há umidade, verdade também, pessoal. A umidade, o que seria umidade? A quantidade de vapor d'água que está presente ali na região, beleza? Como o vapor de água, a imensa maioria do vapor de água está localizada na troposfera, as demais têm uma baixa umidade e a troposfera tem uma umidade elevada, beleza? Então a quarta aí está correta também. Então a gente tem falso, verdadeiro, né? Só confirmando, E a alternativa que fala falso, verdadeiro é a letra C, beleza? Então, quinta questão é a letra C. Então, gente, é o seguinte, eu queria ter respondido mais questões com vocês, tá? Mas eu investi muito tempo na quarta questão porque é uma questão simplesmente completa, abrange vários temas, tá? Seja ele ciências naturais, humanas e ou redação também, e também a nível pessoal, tá? Eu espero que daqui a um tempo vocês vejam isso daqui, o tanto que a gente está fazendo mal para o nosso planeta, e quando vocês entrarem lá na universidade, vocês inventem alguma coisa legal para ajudar o nosso planeta, beleza? Mas até lá, consciência, vamos cuidar do nosso planeta, beleza? Até a próxima!